Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Aqui no estúdio hoje, Gilvan Máximo, secretário de Ciência, Inovação e Tecnologia do Distrito Federal. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder mais uma vez. E a gente tem tanta coisa para falar de tecnologia, né, secretário? Muita coisa aí. E eu gostaria de começar com o Wi-Fi Social, que é um programa muito interessante que vem sendo conduzido aí pela sua secretaria. Eu queria saber do senhor em que pé esse projeto está e quais as vantagens que a população vai ter em relação a ele. Vicente, primeiro, boa tarde. Cumprimentar você que está em casa nos vendo aí. Uma satisfação estar com você aqui no CB Poder, que a audiência de vocês é muito grande, é um programa muito visto por todo o DF, por todo o nosso Centro-Oeste. Dizer para você que o nosso Wi-Fi é case de sucesso, virou case nacional. Nós gastamos zero com Wi-Fi, o governo desembolsou 1 centavo com Wi-Fi. As empresas que estão explorando o Wi-Fi social, elas vendem a mídia ali dentro do Wi-Fi, elas podem vender para governo, elas podem vender para iniciativa privada e com isso a gente mantém o Wi-Fi funcionando. Estamos em 54 pontos, desde o início do programa já são 32 milhões de acessos no Wi-Fi social. A rodoviária, onde era um problema sério de internet na rodoviária do plano piloto, hoje nós temos 5 empresas operando ali, das 5 empresas todas operando e tem que fazer ligação de vídeo, porque se não fizer, é uma das exigências da secretaria, é que faça a ligação de vídeo. Se não fizer a ligação de vídeo, é descredenciada a empresa. Então, a gente empresta o ponto público para as empresas operarem e, em contrapartida, elas vendem a mídia dela para o governo e para a iniciativa privada. E, com isso, nós já estamos em 54 pontos fixos, que é rodoviárias, paradas de ônibus, feiras. Vamos chegar a 200 pontos fixos. E já estamos hoje operando em 500 ônibus. Qual é a meta? A meta é chegar até o final de 2021, até os 200 pontos fixos e chegar em toda a frota de ônibus do DF. Secretário, como que esse Wi-Fi social ele facilita a vida da população nesses tempos de pandemia, sobretudo de estudantes? A gente viu que com a pandemia muita gente passou a estudar de casa, né, um sistema online, ensino à distância, mas muita gente não tem condições de pagar uma internet boa. Esse Wi-Fi social, ele supre essa demanda? Supre. Nós já temos casos de testemunhos gravados de jovens que foram para a Biblioteca do Paranoá, por exemplo, para estudar, para a administração do Itapuã para estudar e passaram em concurso público, usando o Wi-Fi social. A UPA da Ceilândia, por exemplo, em 40 dias nós tivemos 68 mil acessos na UPA da Ceilândia. A população está indo para perto desses pontos para usar o Wi-Fi. E agora há pouco, há uma semana, nós inauguramos na cidade estrutural, o Wi-Fi de rua, que é o Wi-Fi que nós vamos agora implementar por todo o Distrito Federal. Esses bairros mais pobres, nós vamos levar onde a população mais necessita. Por quê? Porque o pacote de dados é caro, Vicente. O pacote das operadoras é muito caro. E as pessoas não têm condição de comprar pacote de dados. É uma dificuldade para elas comprarem. Hoje está difícil as pessoas comprarem comida. Então, lá na estrutural, nós inauguramos na rua, inauguramos também uma lan house social para atender a população e a custo zero. Isso é que é o mais importante. E com um sinal muito bom e fazendo ligação de vídeo. E a prioridade é atender as áreas mais carentes. Atender as áreas mais carentes e fazer com que esse Wi-Fi, como já é case por todo o Brasil, vários secretários de outros estados copiando o nosso modelo de Wi-Fi, porque se você coloca isso para o governo fazer, o governo passado gastou quase 40 milhões para colocar o Wi-Fi na cidade e não conseguiu. Por quê? Porque queima um roteador, você tem que licitar, é 1 ano para licitar um novo roteador. E assim não, as empresas exploram, queimam o roteador, elas têm outro emergencial ali para trocar, e a população é que agradece com isso. Olha, se você pegar o BRT do Gama, por exemplo, na estação do Gama do BRT tem Wi-Fi, você entra no ônibus, tem Wi-Fi, você vem até a rodoviária com o Wi-Fi funcionando. O ganho das empresas com esse projeto vem então dessas mídias, dessas propagandas. Dessas propagandas, é como aquele Wi-Fi de aeroporto.
Você já viu que entra o videozinho antes? É dali que as empresas sobrevivem. Aí elas tiram uma receita. Quem acessar vai ter acessar o sistema, vai lá ver as propagandas e aí se animar, compra um produto, uma mercadoria. E ela está vendendo, por exemplo, se o CB Poder quiser anunciar dentro das empresas, ele pode anunciar ali. Ele está vendendo isso para o governo, para a iniciativa privada, para as empresas, por exemplo. E tem sido um sucesso. Dentro dessa questão social, me chamou também a atenção o fato de vocês estarem com um programa de reciclagem de lixo eletrônico, né? Porque vocês reciclam e também turbinam o computador para ser entregue para as escolas. Isso também tem um papel muito importante nesse contexto de pandemia, né? Exatamente. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? O nosso objetivo é fazer Brasília cidade inteligente. Uma cidade, para ser inteligente, ela tem que ter desde o Wi-Fi de graça para a população até você se tornar uma cidade sustentável, que é o nosso caso aqui, preocupando com o meio ambiente, com lixo eletrônico. Nós estamos fazendo a coleta em vários pontos da coleta do lixo eletrônico. O Reciclotec também já é um sucesso. Esse lixo eletrônico é recolhido, nós temos hoje 120 pontos por toda a cidade, em administrações, supermercados, shoppings e assim por diante. E aí a gente busca esse lixo eletrônico, vai para o nosso centro, que é lá no Gama, que é a primeira usina de reciclagem de lixo eletrônico da América Latina, é bom frisar isso, é a primeira da América Latina. Ali a gente recondiciona esse computador usado, a gente aproveita 95% do lixo eletrônico. Esse computador é recondicionado, nós damos uma turbinada, troca o software dele e ele volta para os alunos de baixa renda. Nós vamos espalhar lan house pela cidade com esses computadores e vamos abrir aí aproximadamente 200 telecentros para que os jovens possam ter acesso à internet, para que eles possam fazer um curso e se preparar. Desde que o Reciclotec foi lançado, quantos computadores vocês já recuperaram e quantos já foram encaminhados para as redes públicas de ensino? Em uma única operação nossa, na Asa Norte, no Parque Olhos d'Água, nós arrecadamos 10 toneladas de lixo eletrônico, em uma só. Nós temos hoje 600 computadores prontos já para serem doados e a expectativa nossa é que em 12 meses, em um ano, 30 mil máquinas vá para a mão dos alunos de baixa renda. Secretário, para quem quer contribuir, participar desse programa, o que tem que fazer? É só acessar o site da Secretaria, que vai ficar no seu rodapé. Você acessa o nosso site e a gente vai até a sua casa buscar o lixo eletrônico também. Nós estamos fazendo os drive-thrus por todas as cidades satélites. A gente, nos finais de semana, sábado e domingo, a gente monta o nosso drive-thru e a população vai lá para depositar, descartar o lixo eletrônico. Com isso, é responsabilidade, uma cidade sustentável e nós estamos também ajudando as pessoas que necessitam e precisam, porque esse momento de pandemia é um momento difícil. Além dessa doação de computadores, quais benefícios mais traz esse Reciclotec em termos de sustentabilidade? Nós vamos capacitar, Vicente, 1.000 jovens por ano, pagando para eles R$500 por mês, para que eles possam aprender as profissões do futuro e que eles aprendam a lidar com o lixo eletrônico. Cada ano, nós vamos capacitar 1.000 jovens para as profissões do futuro lá no nosso centro, na nossa Reciclotec, que é no Gama. É um prédio do Ministério de Ciência e Tecnologia que nos emprestou o prédio. Nós vamos capacitar esses meninos. Olha, essa TV de tubo que está na sua casa, que não serve mais para nada, para nós ela tem um fim, e esse fim é fazer o quê? Ela vira matéria-prima da impressora 3D, que é o fio de desfibrilamento. E aí nós estamos usando os nossos laboratórios de robótica, que é outro programa nosso maravilhoso, que são os Includes, que é o Passaporte para o Futuro, que nós vamos capacitar 20.000 jovens de baixa renda, porque o que nós estamos fazendo, Vicente? Levando esses laboratórios de robótica lá onde a pessoa jamais pensou que tivesse acesso, poderia ter acesso à impressora 3D. Vicente, são jovens de 16 a 18 anos, esse de 16 vai para o primeiro estágio, e o 18 para o primeiro emprego. Lá, Vicente, ele chega, ele pega a impressora 3D com os professores treinados na comunidade, faz o drone, um drone pequeno, ele desenvolve o software ali mesmo na mesa e ele coloca para voar a partir do celular dele. Com isso, nós vamos fazer com que esse menino aprenda a ser desenvolvedor de software. Nós vamos capacitar esses jovens na área de TI, por exemplo. Ele está com 2 pés no futuro, né? 2 pés no futuro. Esses laboratórios de robótica, nós temos 15 prontos, inaugurados já. Por causa da pandemia teve que dar uma parada.
mas nós vamos inaugurar mais 50 em 2021. E aí nós capacitaremos 20 mil jovens para as profissões do futuro. Sempre se falou que Brasília seria um polo de tecnologia para o país, né? A gente tem exemplos de empresas de sucesso aqui em Brasília, como a antiga Politec, que agora é Sim. Indra, que faz até os sistemas de segurança da NASA. Sim. Né? Mas a gente vê que esse processo ele ficou um pouco pela metade, que ia se criar um polo de tecnologia. Ficou. O que foi que aconteceu? Ficou por quê, Vicente? Porque falar, até papagaio fala. Mas como que nós iríamos fazer Brasília um polo de tecnologia, sendo que o ISS nosso era um dos mais caros do Brasil? Olha, 20 anos aí as empresas sofriam com o ISS. E agora, nesse governo, o governo Ibanez Rocha, nós baixamos o ISS de 5% para 2%. Agora nós estamos competindo de igual para igual com qualquer cidade do Brasil, que Barueri, por exemplo, Goiânia, que tem muitas empresas de tecnologia, e já vieram várias empresas. Por exemplo, agora a Amazon está vindo para Brasília, vai gerar 500 empregos direto e futuramente 1.500 empregos. A Amazon está vindo para Brasília porque nós estamos dando oportunidade. O governador Ibanez, o secretário André Rocha, e nós estamos assim trabalhando em equipe, preocupados realmente em fazer Brasília esse hub de tecnologias. A Amazon vai construir aqui um centro de distribuição. Vai construir um centro de distribuição. E olha, se a Google quisesse instalar em Brasília, por exemplo, nós não temos mão de obra. Então, o que nós estamos fazendo? Preocupado com isso, nós estamos capacitando os jovens para as profissões do futuro, nos nossos laboratórios de robótica, na nossa Reciclotec e agora em parceria com o Senai. Nós vamos capacitar 40 mil trabalhadores para as profissões do futuro e para as novas tecnologias. 40 mil trabalhadores capacitados pelo SESI. Por quê? Pelo Senai. Porque nós não teríamos essa mão de obra. Qual é o potencial desse mercado, secretário? É muito forte, porque, olha, eu entreguei os diplomas, alguns diplomas, na semana retrasada. Meninos que aprenderam a trabalhar com placa fotovoltaica, que é da energia solar, ele saiu ganhando 4.200 no mercado de trabalho. Um jovem de 18 anos. Outro que foi para o mercado de tecnologia da informação, que é a TI, já saiu ganhando R$4.000 também. Porque nós não temos essa mão de obra. E são cursos de 3 meses, são os cursos técnicos. Aqueles cursos técnicos que na Alemanha, nos Estados Unidos, por exemplo, 80% da população fizeram esses cursos. Esse é o caminho, por exemplo, para reduzir a taxa de desemprego no Distrito Federal, que chega a quase 20%. A gente tem mais de 300 mil desempregados no DF. É possível recuperar ou requalificar uma parte desses trabalhadores que estão sem trabalho para entrar nesse mundo novo? Com certeza. E nós estamos capacitando jovens de 18 a pessoas de 60. Até na construção civil, por exemplo, aquele senhor que trabalhou a vida toda na construção civil e hoje ele se vê com a máquina ali na frente dele para fazer reboco, porque ele não sabe manuseá-la. Nós vamos capacitar essas pessoas. Trabalhadores da construção civil, ao total serão 40 mil pessoas capacitadas. O nosso programa é maior até do que do próprio governo federal. O governo federal tem o Pronatec. Eu peguei algumas pessoas que implantaram o Pronatec, trouxe para dentro da secretaria e nós implantamos. Então, o nosso hoje é maior do que o Pronatec do governo federal. A ideia, então, é trazer essa indústria limpa. Em vez de, por exemplo, trazer uma empresa que vá poluir o ar, o senhor acha que o caminho, que o futuro da economia sustentável passa por essa indústria, Passa. essa indústria limpa, com certeza, tecnológica? Olha, um exemplo disso são os carros elétricos. Não tem mais volta os carros elétricos. Acabou, ele veio para ficar. Vicente, nós lançamos aqui aqueles 20 veículos elétricos compartilhados para servidores públicos. Nós fomos o primeiro governo do mundo a lançar esse sistema de veículo elétrico compartilhado para servidor público. Foi notícia em 140 países esse carro. Nós temos hoje 36 eletropostos, que é o ponto de carregamento do carro elétrico e o carro híbrido. Com isso, nós estamos promovendo uma economia absurda aí nesses carros dos servidores. E além disso tudo, nós estamos trazendo as novas profissões e mostrando que é capaz. Muitos ônibus elétricos hoje aqui na Esplanada. O objetivo nosso é colocar ônibus elétricos em todo o plano piloto. Em todo o plano piloto tem ônibus 100% elétrico. Secretário, eu vou fazer uma provocação para o senhor, porque na sexta-feira passada a gente teve aqui no CB Agro o presidente da Única.
E ele disse que é muito mais vantajoso e mais barato e mais limpo você ter o carro movido a etanol do que o carro elétrico, sobretudo em países como os da Europa, que usam energia suja, carvão, diesel, para abastecer os carros. No Brasil não, porque a matriz energética brasileira é mais limpa. Sim. Mas ele falou também do custo para se instalar tomadas, que no país chegaria a 1,3 trilhão de reais. Olha, vamos lá. Primeiro que se toda a frota nossa, toda a frota do Brasil fosse elétrica, nós não gastaríamos aí nem 3% da energia, se toda a frota fosse elétrica. Outra coisa é que nós temos a matriz energética, que é a energia solar. Eu não concordo com ele, eu discordo plenamente com ele. Por quê? Se nós temos aí, você tem um carro elétrico, você coloca e instala uma placa fotovoltaica na sua casa, que é da energia solar. Você vai carregar seu carro no 0,800, de graça. E além disso, Vicente, um carro elétrico, ele tem 200 componentes, enquanto um carro a combustão tem 2.500 componentes. O carro elétrico não tem radiador, ele não tem diferencial, ele não tem câmbio, ele não tem injeção eletrônica. Com isso, a manutenção dele é baixíssima. Então não tem mais volta, o carro elétrico veio e veio para ficar. O problema é que a indústria, o lobby da indústria do petróleo é muito forte. É muito forte. É muito forte e por isso o carro ainda é muito caro. O Distrito Federal teria condições de dar algum tipo de incentivo fiscal para quem comprar, porque é muito caro o carro elétrico. Quando nós aprovamos, quando nós fizemos o lançamento do nosso veículo elétrico, que é o VEM-DF, o governador e o André Clemente já deu isenção de 5 anos para o IPVA de carro elétrico, do veículo elétrico. Agora está indo para a Câmara para virar lei. E o IPVA de 5 anos, e nós temos os carregadores aqui hoje que carregam no 0,800, de graça para a população. E é possível ampliar essa rede de abastecimento? Porque à medida que as pessoas se sentirem mais seguras para sair de casa com o carro elétrico, sabendo que mais à frente ela vai poder abastecer, com certeza as pessoas vão se sentir mais estimuladas. Com certeza. Saiu agora uma Mercedes que ela tem autonomia de 450 quilômetros com uma carga. 450 quilômetros, dá para você ir a Goiânia e voltar. Então, as tecnologias, Vicente, quando elas chegam e facilitam e barateiam a vida das pessoas, o custo de vida, não tem mais saída. O WhatsApp, por exemplo, é prova disso. Sim. O WhatsApp entrou, pegou o número das operadoras, mas por que ele se firmou e se tirar o WhatsApp hoje não tem como tirar? Porque você faz ligação internacional sem pagar nada. Você lembra das famosas ligações internacionais? Não podia nem levar o telefone para o exterior, porque senão então, depois voltava, a ligação era mais cara que a viagem. E aí a tecnologia, os interurbanos, DDD local, aí é que está. A tecnologia vem para facilitar a vida das pessoas. Por isso que nós temos que ter internet para todo lado. O senhor acha que, por exemplo, com os incentivos fiscais que o Distrito Federal vem dando para o uso do carro elétrico, ele pode atrair uma montadora para cá? Pode. No sentido de... Já tem algumas negociações de montadoras de veículo híbrido e 100% elétrico no Distrito Federal. O nosso parque tecnológico, que demorou, vai se tornar uma realidade. Tem as amarras, é difícil, as burocracias, mas nós temos lá o Gustavo, que é um excelente presidente do nosso parque, do Biotic, e nessa parceria que estamos fazendo aí com o BRB. Teria crédito do BRB também? Vai ter um fundo imobiliário, um fundo imobiliário que vai entrar bancando boa parte disso aí. Então pode ter certeza que nós vamos tornar sim um polo de tecnologias. Nós estamos dando treinamento para esses gênios, porque nós temos vários gênios espalhados pela periferia do Distrito Federal, mas que nunca tiveram condição... Muitos representando o DF em competições internacionais, por sinal. Muitos representando em competições internacionais. E agora a gente leva essa impressora 3D para a periferia. A gente chega lá na ponta. Eu quero me ser o secretário high-tech, aquele secretário que dá oportunidade. Nós vamos fazer isso porque nós temos vários gênios aqui, mas eles nunca tiveram oportunidade. E agora, através do nosso governo, do governador Ibanez, que quer fazer isso, nós vamos fazer isso se tornar realidade do DF. Secretário, qual é o impacto da tecnologia para a economia hoje? Como que a gente pode descrever? Porque não se tem como pensar em desenvolvimento econômico sem pensar em tecnologia. É isso mesmo? Não tem como. A tecnologia está em tudo. É a telemedicina, né? Olha, em abril de 2019, o governador pediu para que nós criássemos aí um contraturno digital. A ideia do governador era dar um tablet, e até hoje, em 2019, antes da pandemia.
dar um tablet para cada aluno da rede pública com um chip com internet de 20 gigas. Com isso ele ia fazer o contraturno. Estudava, ficava na escola de manhã, ele estudava à tarde ele ia fazer inglês, internet das coisas, robótica e assim por diante, em casa. E ele ia poder rotear a internet com a família. Em 2019. Está pronto isso. O senhor estava começando a falar sobre o impacto econômico da tecnologia, né? Não há como se falar hoje em crescimento econômico sem passar pela tecnologia. E o senhor começou falando sobre a capacitação, contraturno dos estudantes, sessão de tablet, para que eles realmente entrem nesse mundo novo. O senhor falou que isso está meio enroscado. O que é? Qual é o problema? Nós preparamos os estudos a pedido do governador. Governador, nós chegamos a registrar em cartório, porque é uma ideia brilhante, maravilhosa. E aí nós registramos, fizemos questão de registrar isso, porque o primeiro estado da federação seria o Distrito Federal. Ficou pronto os estudos. Agora o secretário Leandro está cuidando disso, porque passou 2 secretários antes do Leandro, para que a gente possa dar o tablet para cada aluno da rede pública com chip e com internet para ele, para que ele possa fazer o contraturno. E ali dentro, porque ele possa fazer o inglês, né? Ele possa fazer o inglês reconhecido pelo governo americano e assim por diante. É de fundamental importância isso, porque antes mesmo da pandemia, o governador deu essa ideia e pediu para que lançasse esse programa. Então, agora eu acho que com o Leandro ele vai tirar isso do papel, vai tornar realidade esse sonho aí de cada aluno da rede pública ter um tablet, para que Brasília saia na frente nas tecnologias. Ou seja, educação, tecnologia e inovação. Qual o impacto disso no PIB? O impacto é enorme, é gigante. Por exemplo, a telemedicina, A telemedicina, você tirar um trabalhador da casa dele, que ele está com problema, vir para o hospital, pegar um ônibus, pagar almoço, você consulta esse cara em casa. Ele está em casa, ele não precisa gastar com ônibus, não precisa gastar com almoço, nem com lanche, e vai resolver o problema dele. Então, nós temos que entender que as tecnologias vêm para facilitar a vida das pessoas. A tecnologia não vem para tirar emprego de ninguém, muito pelo contrário. Quem for bom vai ter espaço no mercado de trabalho, sempre. Quem for bom, quem for gênio vai ter espaço. O senhor acha que é a tecnologia que vai puxar o crescimento econômico do Distrito Federal daqui por diante? Porque a gente sempre viu que, historicamente, o setor público que movimentou aqui a economia local. Daqui por diante, vai haver essa transição e essa transformação? Vai, e nós estamos trabalhando com mão forte, um braço forte do governo para fazer com que isso aconteça. No ano que vem, nós estamos lançando um programa de ajuda às startups, nós vamos ajudar as startups com mais de 8 milhões de reais. Está sendo feito o processo de seleção e o ano que vem nós vamos dar o recurso para esses garotos e essas startups, que nós temos grandes startups aqui em Brasília. Grandes startups aqui, e nós vamos ajudar sim, fazer com que chegue lá na ponta, porque são empresários, né? O Uber, por exemplo, nasceu como uma startup, sim. O WhatsApp nasceu como uma pequena startup, e se não tivesse um investidor anjo, investimento, não teria acontecido. Então, o governo vai ser investidor anjo. No caso das universidades, o que vocês têm feito? Porque muitas das startups, elas nascem nas universidades. Sim. Muitas das startups nascem na universidade. Por exemplo, Vicente, nós temos uma fábrica aqui de moto elétrica, que eles não vão vender as motos, eles estão alugando para os Correios, para a Ambev, por exemplo. São garotos aí, 4 garotos que montaram essa empresa, saíram da UNB, montaram a fábrica de moto elétrica, que fica aqui no CIA, fica aqui atrás do Park Shopping ali. São meninos muito inteligentes, com a mente brilhante, e que o governo, do nosso banco, tem que fomentar isso, porque vai se tornar uma grande empresa. Tem uma espécie de bolsa universitário? Agora nós vamos lançar o programa de bolsa universitária. Nós vamos lançar, hoje está votando na Câmara, daqui a pouco que eu mandei uma emenda, nós mandamos para lá, o governo mandou uma emenda na lei que tinha da bolsa universitária, porque a bolsa era sucesso, mas não foi tanto sucesso lá atrás. Agora, nosso objetivo é dar 30 mil bolsas universitárias até o final de 2022. Na área de tecnologia, muitas bolsas, e em todas as áreas. Porque nesse momento de pandemia,
as pessoas tiveram que trancar a matrícula, não tem condição mais de terminar o seu curso, e o governador pediu para que abrisse para todas as áreas. Nós vamos abrir na área da ciência, na área de tecnologia e abrindo até na área do direito, por Quanto exemplo. que tem de grana envolvida nesse projeto? O objetivo nosso é investir para o ano que vem 80 milhões e no próximo ano 100 milhões. Dá para atender quantos estudantes? Vai dar para atender essas 30 mil bolsas que a gente quer 30 mil atender. bolsas, entendi. Essas 30 mil bolsas. Porque o jovem, aquela pessoa que está em casa, frustrada, que teve que trancar a matrícula, nesse momento de pandemia, nós vamos fazer com que essa mão do governo chegue até eles. Secretário, a gente está falando de tecnologia e inovação e há uma grande discussão no país sobre, e no mundo, mas sobretudo aqui no país, eu vou puxar para cá porque o tema está muito politizado, que é a questão do 5G, né? Uma tecnologia que envolve uma empresa chinesa, a Huawei, e há uma briga, uma má vontade do governo brasileiro em relação a essa empresa, que inclusive já tem muita coisa, uma infraestrutura imensa instalada no país. Como é que o senhor vê essa questão? É viável politizar um assunto como esse quando se fala em tecnologia? Não. Eu quero te dizer que o primeiro laboratório de 5G em fase de teste do Brasil está aqui em Brasília, lá no nosso Biotic, que é o nosso parque tecnológico. Eu vou repetir. O primeiro laboratório de experiência do 5G tem aqui em Brasília, a única cidade do Brasil. Eu acho que não tem como politizar o 5G. É lógico que cada país tem que cuidar da segurança, da cibersegurança. Nós temos sim que nos resguardar nesse quesito. Mas não tem como negar que a Huawei é uma das maiores empresas do mundo nesse quesito. Não tem como nós negarmos. Agora, eu acho que a gente politizar isso é muito chato, nós temos que trazer logo a tecnologia para a população. Como é que está o Distrito Federal? Ele está se preparando para entrar nesse mundo do 5G? Por quê? Porque vai se precisar instalar muitas antenas, porque ela é menorzinha, porque ela atinge um raio menor, sim, mas são muitas antenas. Muitas antenas. E a gente tem um problema sério aqui de instalação de antenas de 4G, né? Tinha, por quê? Porque há muitos anos não colocava a política, a burocracia, aquela coisa de atrapalhar a iniciativa privada, não tinha como as empresas instalar as antenas. Agora não, desburocratizou, agora acabou. Nós fizemos um decreto, passou na Câmara, a lei passou na Câmara, vai ter antena para todo lado e não vai ter como mais as operadoras darem essa desculpa, porque de agora em diante vai ter antena de telefonia para todos os locais do Distrito Federal. O DF, então, pelo que o senhor está dizendo, está preparado ou já está um passo à frente nessa questão do 5G? E estamos nos preparando. O nosso governo, desde o nosso secretário André Clemente, na Economia, até o governador e por todos os outros secretários, a ordem é desburocratizar, é acelerar, é facilitar a vida das pessoas. A inteligência artificial vai fazer muito bem para o governo, para a administração pública, né? E o 5G é fundamental. A inteligência artificial hoje é tudo, né? A inteligência artificial hoje é tudo. Então, eu, na minha concepção, a secretaria hoje, porque ela é transversal, Vicente, ela fala com saúde, fala com educação, fala com transporte. A nossa secretaria é totalmente transversal e comunica com todas as outras secretarias. Às vezes gera até algum probleminha, porque como tudo hoje tem tecnologia, por exemplo, agora dia 10 nós vamos estar inaugurando um laboratório de robótica no Centro de Reabilitação de Menores, lá em Santa Maria, lá no presídio. Vamos estar inaugurando lá um laboratório de robótica. Então, não tem como, a tecnologia está em todas as áreas, em todos os lugares. Secretário, o papo está excelente, a gente teria muita coisa para falar aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Então eu queria agradecer muito a sua presença aqui no CB Poder, as portas estão sempre abertas para que o senhor traga aqui sempre informações relevantes para a gente, para quem está nos assistindo em casa. O CB Poder fica por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima, tchau.